Gordon Clark foi também a favor de uma teoria epistemológica ocasionalista. Clark era um presbiteriano, então ele normalmente afirma a confessionalidade das causas secundárias. Todavia, ele as encaixa em seu supralapsarianismo teleológico, ou seja, as causas secundárias são apenas os meios pelo qual Deus opera as coisas. Ele não abraça o concorrentismo aristotélico. Em seu artigo sobre Gordon Clark, Douglas Dolman faz um apanhado de textos para demonstrar que Clark manteve a sua confessionalidade apesar de sua rejeição ao aristotelismo. É interessante notar que, embora Hume negasse todos os milagres, houve um muçulmano medieval que antecipou os argumentos de Hume contra a causalidade e concluiu que todo evento é um milagre. Visto que nenhuma sensação pode ser a causa de outra sensação, todo evento é imediatamente causado por Deus. A segunda resposta que o apologista provavelmente dará é que um cristão como eu deve reconhecer que Deus causa tudo. Na verdade, isso eu certamente reconheço, mas o significado do termo causa foi drasticamente alterado. Concordamos agora com o anti-aristotélico islâmico Al-Ghazali. Somente Deus é a causa, pois somente Deus pode garantir a ocorrência de Y e na verdade de X também. Até mesmo os teólogos de Westminster concordam timidamente, pois depois de afirmar que Deus predestina tudo o que acontece e que nenhum de teus feitos pode ser frustrado, Jó capítulo 42, versículo 2, eles acrescentam: embora todas as coisas acontecem imutavelmente e infalivelmente, mas pela mesma providência ele ordena que eles caiam de acordo com a natureza das causas secundárias. O que eles chamavam de causas secundárias, Malebranche havia chamado ocasiões. Mas uma ocasião não é um fiat lux nem uma equação diferencial. Isso me adianta um pouco sobre a metafísica ocasionalista. Sendo Gordon Clark ocasionalista ou não, ele nos ensinou algo que devemos manter. Mesmo que mantenhamos o termo causas secundárias, devemos negar a ideia concorrentista e aristotélica de causalidades secundárias. Mantenha em mente o exemplo de Al-Ghazali e sua negação de causas secundárias. Seu argumento era que não há uma relação de necessidade entre a queima do fogo e do algodão, mas eu irei, afinal, além de tudo que foi exposto, eu posso dizer que pode haver uma imposição divina natural de causalidade entre uma coisa e outra. Mesmo assim, essa causalidade só pode ser sustentada ou determinada ativamente pela vontade e poder divino. E isso acontece porque, biblicamente falando, o fogo nem sempre queima. Isso pode parecer estranho, mas na fornalha de Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abidnego, também conhecidos como Ananias, Misael e Azarias, foram lançados na fornalha acesa 7 vezes mais quente do que o costumeiro, e não se queimaram, enquanto os outros homens que os carregaram para a fornalha foram queimados, enquanto os 3 ficaram vivos juntamente com o Senhor, que estava com eles na fornalha. Daniel, capítulo 3. Também vemos que um machado que costumeiramente afunda ao entrar na água, de maneira sobrenatural, flutuou sob o poder de Deus. 2 Reis, capítulo 6, versículos 6 e 7. E uma sarça no deserto pegava fogo, sem se consumir. Êxodo 3, 4.
Isso significa que qualquer relação de causalidade no mundo físico só onde ser necessária, pois Deus determina que elas sejam, ou trabalha com seu poder para manter a natureza delas, ou susta e faz o que bem lhe apraz. Provavelmente percebe o problema em que o concorrentismo entrava, colocando uma linguagem de lei empirista de causalidade secundária respeito aos milagres. Os teólogos da Confissão de Fé de Westminster tentaram salvar a onipotência, controle e liberdade absoluta de Deus quando escreveram em seu capítulo 5, parágrafo 3º: na sua providência ordinária, Deus emprega meios, todavia, ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu arbítrio. Atos capítulo 27, versículo 24 e 31. Isaías capítulo 55, versículo 10 e 11. Oséias capítulo 1, versículo 7. Romanos capítulo 4, versículo 20 a 21. Daniel capítulo 3, versículo 27. E João capítulo 11, versículo 34 a 45. E Romanos capítulo 1, versículo 4. Perceba que isso acontece na providência ordinária. E mesmo nessa providência ordinária, Deus tem a liberdade para operar sem os meios e até contra eles, segundo o seu arbítrio. Isso significa que uma lei de causalidade não é necessariamente uma lei, pois estamos falando sobre Deus e seu controle absoluto sobre o mundo. Ele controla e governa todas as coisas. Eu acrescento de minha parte: se ele estabelecer os meios ou causas secundárias, essas causas são apenas instrumentos controlados rigidamente por ele. A linguagem de governo e controle soberano divino na questão do determinismo é um controle exaustivo, como veremos na Escritura. Voltando à posição de Clarke, essas causas secundárias eram tão rigidamente controladas por Deus, tendo em vista os seus propósitos teleológicos, que Dalman diz: em vez de uma relação mecânica de causa e efeito, a visão de Clarke sobre a causalidade é teleológica, tendo o propósito final de Deus, ou teleos, como a causa de todas as coisas. Assim, sendo o propósito de Deus após todos os eventos temporais, a causa, talvez surpreendentemente, ocorre após o efeito.